Olá, pessoal! É com muita alegria que eu dou início ao meu canal do YouTube. Fico muito contente, principalmente, de iniciar, né, essa reprodução de vídeos, esse compartilhamento de vídeos com um assunto tão importante que eu, particularmente, gosto muito, que é a comunicação não violenta. Então, preciso me apresentar, né? Primeiramente, meu nome é Giovana, eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online por conta da pandemia. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês, né, uma introdução sobre o que é a comunicação não violenta. Então, antes de começar a abordar esse tema, eu gostaria de contextualizar, né? Gostaria de mostrar, mais uma vez, trazer aí a nossa realidade em que a gente vive nos dias de hoje. Então, o contato humano, ele está sendo muito restrito por conta dessa pandemia, né? Então, vários lockdowns acontecendo, as pessoas precisam ficar em casa. Então, o contato, ele está restrito às redes sociais, na maioria das vezes. E a gente precisa lembrar que não existe relação interpessoal se não há comunicação. Então, a gente pode se dizer que a comunicação ela está cada vez mais fragilizada. Por isso é tão importante a gente aprender a se comunicar de maneira não violenta. Então, tá aí mais um motivo para a gente se aprofundar e espero aqui trazer, né, abrir para vocês uma porta para vocês se aprofundarem, para vocês procurarem saber mais sobre o que é comunicação não violenta, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso por ser um assunto tão amplo, né? É um assunto que dá para a gente abordar em diversas áreas. Então, para quem se interessar, é só entrar em contato comigo. Posteriormente, também posto mais vídeos sobre comunicação não violenta, porque realmente é um assunto muito relevante e muito interessante. Então, para iniciar, gostaria de ler um poema para vocês refletirem um pouco e também para a gente introduzir esse termo, né, da comunicação não violenta. Então, eu vou ler esse poema para vocês que chama Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber: foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema foi a Ruth Bebermeyer que escreveu. Ele aparece no livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall Rosenberg. Então, esse livro ele é um dos principais para apresentar essa ferramenta que é a comunicação não violenta. É um livro de fácil leitura, muito acessível. E é nele que eu vou me basear para trazer para vocês as bases da comunicação não violenta, tá? Então, eu trouxe uma frase do Marshall Rosenberg que diz assim: embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Então, essa frase é do Marshall Rosenberg, ele é o autor do livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, gente, refletindo aí, né, nesses dois textos, nesse texto, né, nesse poema e nessa frase que eu trouxe, muitas das vezes a gente se comunica, né, a gente quer se comunicar, a gente quer
a gente quer se expressar, mas a gente não sabe. A gente não sabe se a gente vai ser mal interpretado, se a gente vai ser bem interpretado, a gente só se comunica, né? E muitas das vezes pode ser, assim, que essa comunicação ela não se efetive. Pode ser que realmente a gente não consiga expressar aquilo que a gente tende, aquilo que a gente precisa expressar, aquilo que a gente quer expressar. Então, é importante, né, a gente aprender a nos comunicarmos. E também tem a questão de quem ouve, né? Muitas vezes as pessoas interpretam situações que não foi aquilo que aconteceu, mas muitas vezes porque a pessoa não soube se expressar. Portanto, ele fala, né, que essa ferramenta ela é muito necessária, principalmente nos dias de hoje, né, para a gente conseguir realmente se entender nas relações interpessoais, sejam elas profissionais ou com amigos, com familiares. Então, esse livro que eu falei, ele foi escrito pelo Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg, ele é americano, ele faleceu em 2015. E ele nasceu em um contexto entre guerras, né? Ele é judeu, portanto, ele cresceu vendo muita violência ao seu redor, vendo muitos acontecimentos violentos e agressivos. Então, ele foi fazer psicologia, fez psicologia nos Estados Unidos e virou orientador em escolas. Ele era orientador educacional e aí ele virou o master, né? O criador do Centro de Comunicação Não Violenta. E aí ele aplicava a comunicação não violenta como uma metodologia para resolver conflitos dentro de escolas americanas, né? Então, nos Estados Unidos, eles tinham escolas que tinham muitos conflitos de gangue, né? Muitos conflitos raciais. Então, ele era chamado nessas escolas para ajudar a resolver esses conflitos. E hoje em dia, a comunicação não violenta, essa ferramenta, ela é muito utilizada, né, em várias áreas de profissões, vários âmbitos, no âmbito profissional. Então, a gente pode encontrar na área jurídica, na área de relações públicas, até mesmo na solução de conflitos entre países. Então, o Paquistão, por exemplo, né, em sua administração, eles utilizam da comunicação não violenta para resolver conflitos com outros países. Então, é algo que se pode utilizar em qualquer ambiente, principalmente no profissional. E aí, a base da comunicação não violenta, eu vou colocar a comunicação não violenta como CNV, tá? Que são as siglas da comunicação não violenta. Então, a CNV, ela tem como base nos comunicarmos de uma forma empática e assertiva. Então, assim, as pessoas muitas vezes confundem a assertividade com agressividade, né? Muitas pessoas acham que ser assertivo é ser agressivo, né? Realmente impor, colocar o ponto e tal. Mas não, a assertividade, ela é uma habilidade, na verdade, de comunicação, que inclusive muitas pessoas têm muita dificuldade em desenvolver essa habilidade, que é a gente realmente colocar o nosso ponto visando os nossos direitos e os direitos das outras pessoas, mas de maneira positiva e de maneira calma. Isso é assertividade. Então, não é aquela coisa de a gente se exaltar realmente, e sim a gente resolver as coisas buscando pelos nossos direitos, buscando pelos direitos dos outros, com calma e sendo positivos, né? Tendo compaixão, sendo compassivos. Essa é uma palavra que ele utiliza muito no livro e posteriormente eu vou explicar para vocês o que é. E a empatia também, né? A empatia é a gente ter o poder de se colocar no lugar de quem tá nos ouvindo. Num diálogo, então, quando a gente for conversar com outras pessoas, é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro. E perceba, será que o outro entende o que eu estou falando? Será que
eu estou deixando claro, porque existem muitas pessoas que falam, eu falei, se fulano entendeu ou não, o problema é dele, entendeu? Então, nessa situação, a pessoa não considera o outro, ela apenas quer falar, ela só quer se expor, só quer se comunicar sem se preocupar se a pessoa está recebendo aquilo da maneira como ela gostaria que a pessoa recebesse. Então, voltando para a história do Marshall, ele viveu em contexto entre guerras, né, por ser judeu, então ele cresceu vendo muitas situações de guerra. E aí o start, né, para começar a escrever esse livro, foi uma questão que ele desenvolveu com ele, que é a seguinte: ele observou muitas pessoas e viu que muitas pessoas eram muito violentas nesse contexto que ele vivia, nesse contexto de guerra. Só que ao mesmo tempo, ele percebeu que existiam pessoas que viviam no mesmo contexto de guerra e mesmo assim elas não desenvolviam essa violência. Então, isso foi uma coisa muito curiosa para ele e foi aí que começou os estudos com a comunicação não violenta. Então, ele se questionava o porquê determinadas pessoas, no mesmo contexto, possuem comportamentos tão diferentes. O porquê as pessoas, frente a esse contexto violento, desenvolvem essa violência e o porquê as outras pessoas não desenvolvem essa violência. E aí ele percebeu que a violência, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é causada, ela é despertada das palavras e pela maneira como a gente se comunica entre si. Então ele verificou que a comunicação ela é um meio muito importante para resolver, para solucionar conflitos e o principal de tudo, para prevenir que esses conflitos aconteçam. E aí eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Posteriormente, na apresentação, eu vou voltar para a gente falar um pouquinho, né, do porquê que eu pedi para vocês fazerem essa reflexão. E aí eu gostaria que vocês pensassem, nas últimas 24 horas, vocês fizeram alguma coisa que possa ter tornado a vida de alguém mais feliz? Vocês fizeram algo que possa ter tornado a vida de outra pessoa melhor nessas últimas 24 horas? E aí, depois disso, depois de vocês refletirem se caso vocês tenham feito algo, né, para tornar a vida de outra pessoa melhor, para ajudar outra pessoa, eu gostaria que vocês pensassem como que vocês se sentiram, né, depois de fazer isso, depois de ter essa atitude, depois de ajudar outra pessoa. Então, eu gostaria que vocês pensassem aí com vocês, refletissem. E agora eu vou falar sobre os objetivos da comunicação não violenta. Então, o porquê que surgiu, né, diante daquele questionamento do Marshall sobre o porquê algumas pessoas continuaram sendo compassivas e outras não. Outras optaram por ser violentas, né? Também apareceram determinados objetivos aqui na apresentação da CNV. Então, para ele gostaria de deixar muito claro que a natureza humana, ela é uma natureza compassiva. Então, nós, seres humanos, nós nascemos com a compaixão, nós nascemos com isso. No entanto, existem estudos que comprovam que animais são empáticos. Eles nascem empáticos. Portanto, nós, seres humanos, também possuímos essa capacidade de sermos compassivos. O que é ser compassivo? Nós agirmos com compaixão com o outro. Agir com compaixão é nós sabermos que o outro, apesar de ser diferente de nós temos o respeito de conversar e de manter um relacionamento com o diferente. Então,
Para o Marshall, isso é algo que nasce com a gente. Então, nós somos seres naturalmente compassivos e empáticos. E que nós não somos pessoas ruins por natureza. Pelo contrário, ele fala que esse comportamento destrutivo, essa violência que a gente muitas vezes apresenta em nossos relacionamentos ou em determinadas atitudes, isso é algo aprendido. Então, ele fala que essa violência, ela nos é ensinada. Nós vivemos em uma sociedade que nos ensina a ser violentos. E aí a gente tem um exemplo muito claro de como isso acontece quando a gente assiste a um filme, um seriado ou uma novela e a gente fica esperando pro vilão se dar mal, pro vilão morrer, né? Então, para ele, né, na teoria do Marshall, ele fala que isso é algo que instiga a nossa violência, isso é algo que desperta a nossa violência, portanto, isso é uma coisa aprendida. Então, ele também fala que o nosso processo educacional, ele é segregador e ele é violento em sua estrutura. Realmente, o processo educacional ele é muito questionável, né? Questionado, principalmente na atualidade, né? Onde se encontram muitas questões de bullying. Então, esse é um assunto também muito, muito amplo para se tratar. E aí, ele conclui falando que a comunicação não violenta, ela serve para lembrar a gente que nós não somos essa violência que a gente pratica, porque nós somos seres compassivos. Então, da mesma forma que nós aprendemos a ser violentos, a gente também precisa aprender a desenvolver mais essa empatia e essa compaixão, ao invés de desenvolver essa violência que nos é ensinada. E aí ele fala do natural giving. O natural giving, ele é o dar natural, que ele chama. Esse dar natural, ele é uma atitude que nós, seres humanos, temos e muitas vezes a gente não percebe, né? Isso se relaciona muito com a compassividade, né? Com a compaixão e a empatia com os outros, para mostrarmos como nós nascemos, né? Como somos naturalmente compassivos. Ele exemplifica quando a gente está andando na rua, olha para uma pessoa que a gente não conhece e lança um sorriso. Então, isso é algo que mostra que nós somos naturalmente compassivos, né? Então a gente costuma dar bom dia, né? O porquê que a gente faz isso? A gente não tem razão para fazer isso, a gente simplesmente faz, né? Sorri na presença de outras pessoas, fala bom dia. E aí isso serve para lembrar que nós deveríamos nos tratar como tal, né, nós deveríamos nos tratar como seres humanos compassivos. Então, da mesma maneira que aprendemos a nos tratar com violência, a gente também tem que desenvolver, né, essa capacidade, desenvolver mais ainda essa capacidade de nos tratarmos como seres humanos. Então, aqui também eu gostaria de trazer de volta aquela reflexão que eu pedi para vocês fazerem com relação ao que vocês fizeram de bom para alguém, porque isso é um natural giving. Isso é o que a gente faz sem querer nada em troca. E isso traz satisfação muitas vezes pra gente. Por isso que é tão importante lembrar que isso é nosso, isso é natural, isso é o dar natural. E aí, ele fala que nós temos algumas responsabilidades com a CNV. Então, a gente não tá aqui para mudar o mundo, né? A gente não... Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue fazer uma mudança significativa, né? Mas ele fala que a gente não precisa mudar o mundo. Ele fala que a gente só precisa facilitar para o outro. Então, ele fala que nós precisamos não agravar contextos que já estão sendo violentos.
Portanto, é bem aquela história de você realmente fazer o bem para a pessoa próxima a você, porque você não sabe o que ela tá enfrentando, né? Ou você não sabe o que ela tá vivendo. Então, é bem aquela história, né? A pessoa, ela se esforça ao máximo, trabalha até tarde e ela precisa ir no correio ou no banco, né? O banco fecha 4 horas da tarde, a pessoa trabalha até 3:30 da tarde, vamos supor. E aí ela corre para chegar no banco no horário certo, chega lá, a pessoa tá fechando. E aí tá fechando a porta do banco e fala: "Ai, desculpa, eu não posso fazer nada, volta amanhã". E muitas vezes a gente não sabe qual foi o esforço que essa pessoa fez para chegar onde ela precisava ter chego. Então, ele fala muito pra gente facilitar nesse sentido, né? De não agravar contextos que já estão sendo violentos, porque a gente não sabe o que é que as pessoas estão enfrentando, principalmente, né, atualmente com tanta coisa ruim acontecendo. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente não agrava esses contextos violentos? A gente faz isso desenvolvendo a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa amorosidade e a nossa gentileza. Então, se a gente desenvolve isso, a gente contribui para não agravar contextos que já estão sendo violentos. E aí, o Marshall ele fala de duas formas de comunicação que a gente pode encontrar atualmente. Então, ele fala que existe a possibilidade de comunicação de uma maneira alienante e uma possibilidade de comunicação pela CNV, que é a forma não alienante. E aí é muito legal porque ele aborda esses temas, ele aborda esses temas de comunicação sendo representados por dois personagens. Então, um personagem é o Chacal. Eu não sei se vocês conhecem esse bichinho, eu só aprendi, só vi depois que eu tive contato com as palestras do Marshall. E com a girafa, para representar a CNV. E aí, ele fala muito do chacal, né? Ele representa a comunicação alienante pelo chacal, pela forma como os chacais se comunicam. Claro, eles se entendem, né, na onde eles estão, né? Mas ele pega só a imagem do chacal mesmo, né? De como que eles se comunicam. Inclusive, se vocês quiserem procurar no YouTube, é como se eles só estivessem gritando, os chacais. É até engraçado. E aí ele fala que é muito parecido com a nossa sociedade, porque nós cada vez mais queremos que as pessoas entendam, queremos que as pessoas concordem com a gente. E aí é como se a gente vivesse num grito eterno, sem se entender no final da conversa, e aí sempre agindo, né, de maneira defensiva, sempre querendo que o outro impor, né, a nossa forma de pensar para o outro. E aí ele fala que essa forma de comunicação, ela é alienante por conta do entendimento. Ela fica no ar. Então é algo que você não entende, é algo que não fica claro no final da conversa. Então as pessoas só gritam na defensiva, querendo que você concorde ou querendo impor a opinião para você. E aí acaba que não chega em conclusão nenhuma. Por isso que ele chama esse tipo de comunicação como alienante. E aí, a comunicação pela CNV, ela é representada pela girafa porque a gente não consegue ouvir o barulho que a girafa faz. E a girafa, ela é um mamífero que tem um coração maior. Até mesmo comparado aos elefantes, o coração da girafa é o maior coração. Então, ele fala que a CNV, ela já é uma comunicação compassiva, ela já é uma forma de se comunicar com compaixão e empatia. E aí ele fala que o pescoço da girafa, ele simboliza a capacidade que a pessoa tem de sair da situação e observar a situação de cima, para ele, antes de
gerar um conflito para que ele consiga realmente entender o contexto que aquilo está acontecendo. Então ele fala que essa é a linguagem do coração, a CNV. E mostra também que, pela forma que as girafas se comunicam, esses gritos eles não são necessários. É possível a gente se comunicar sem a gente fazer tanto barulho, sem a gente gritar. E aí agora eu quero explicar para vocês alguns aspectos muito importantes que a gente encontra na comunicação alienante, né? Na comunicação dos chacais. E aí ele fala que normalmente, né, nós tendemos a nos comunicar com base em julgamentos moralizadores. E o que é isso? A gente costuma se comunicar baseado em julgamentos que fazemos sobre outras pessoas. Esses julgamentos, eles são baseados nos nossos juízos de valor. Então, a gente sempre reflete conosco, a gente sempre pensa o que é bom e o que é ruim para a gente viver, o que é bom, o que é útil para a gente seguir nas nossas vidas, né? E esses julgamentos, eles são mediados por esses juízos de valor. Então, se eu vejo uma pessoa que possui juízos de valor completamente diferentes do meu, eu julgo essa pessoa sendo melhor ou pior que eu por conta dos juízos de valor. Entende? Então, ele fala que essa é uma forma que a gente costuma ver, né, as situações, e aí a gente rotula, a gente coloca características nas pessoas. É aí que a gente fala, é gordo, é magro, é baixo, é alto, é bonito, é feio. A gente caracteriza essas pessoas e reduz elas a essa característica. E também a gente acaba generalizando, né, com esses julgamentos. Então ele fala que esses julgamentos, ele é uma maneira alienante de comunicação, porque a gente faz e a gente não percebe que a gente está fazendo. E aí ele fala que a culpa e a vergonha, elas também acontecem nessa maneira de comunicação alienante. Elas acontecem quando a gente acredita que nós não estamos agindo conforme os nossos padrões, conforme os padrões que foram impostos pra gente. Então, por exemplo, eu sinto vergonha e culpa quando eu percebo que eu não estou sendo uma boa aluna, vamos supor. Porque aquilo já foi determinado para mim, é um padrão que eu tenho que seguir. Quando eu não sigo, eu sinto vergonha e culpa. Então eu questiono se eu realmente estou seguindo os meus padrões, os padrões que eu considero para mim. E aí ele fala que isso faz parte, né, da comunicação alienante, e a gente precisa mudar essa perspectiva. Ele fala quando a gente se sente no dever e obrigação de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu preciso ir trabalhar, eu tenho que ir trabalhar. Sendo que a gente sempre tem a escolha, né? Por mais que nós trabalhemos para ganhar dinheiro, é uma escolha nossa trabalhar para ganhar dinheiro. Então, ele fala que quando a gente tem esse dever, nós não fazemos com a responsabilidade, nós não fazemos com a vontade. A gente fala que a gente tem que fazer. A gente não fala que a gente faz porque nós queremos. Então, ele fala que nesse momento a gente pode optar falar de forma que a gente escolhe. Então, por exemplo, eu escolho ir trabalhar hoje porque eu preciso ganhar dinheiro. Ao invés de eu tenho que ir trabalhar hoje porque eu preciso ganhar dinheiro. Entende? E aí, uma forma também alienante é quando a gente recebe recompensas por algo que a gente vai fazer. Então, a gente perde aquele dar natural para ganhar alguma coisa. Então, a gente já não faz naturalmente, a gente já não age naturalmente porque a gente está de olho na recompensa. Ele fala também que a gente costuma se desresponsabilizar nessa maneira de comunicação. Então, a gente bota a culpa no outro a todo momento. Então, ele traz como exemplo, lá no contexto
entre guerras, os soldados costumavam falar que eles não matavam as pessoas, que eles só apertavam botões. Então, eles não se responsabilizavam pelas atitudes que eles tinham. E olha como é interessante esse link da atitude com a comunicação, né? Eu só aperto um botão. E a forma que você fala é a forma como você acredita que você realmente está agindo, né? Então, para eles não matavam ninguém. Eles só apertavam um botão e não tinham culpa de nada. Eles não se sentiam responsáveis por aquilo. Então, muitas das vezes, a gente se desresponsabiliza. Isso acontece muito nos dias de hoje quando a gente compartilha aqueles vídeos violentos que a gente costuma receber nas redes sociais. E aí a gente fala assim, mas não fui eu que filmei, eu só tô compartilhando. Só que isso incita, isso estimula a nossa insensibilidade à violência, né? A gente cria uma certa banalização da violência quando a gente faz isso. E a gente não percebe muitas vezes, né? Por isso que ele também fala sobre essa violência que nos é ensinada e muitas vezes a gente nem percebe. E aí, para finalizar esses aspectos sobre a comunicação alienante, ele fala que a comparação que a gente faz com outras pessoas, ela também é muito prejudicial, né? Nessa forma de a gente se comunicar. Então, ele diz que quando nós nos comparamos com outra pessoa, automaticamente a gente já cria um conflito. Porque nessa comparação, alguém é melhor e alguém é pior. Então, automaticamente, a gente já estimula um conflito baseado em juízos de valor, né? Certo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, dentro dessa relação. Então, nessa comparação, a gente já incita uma violência. Então, todos esses aspectos, eles são formas violentas de a gente se comunicar. Então, para voltar aqui, para recapitular. Julgamentos moralizadores, culpa e vergonha, dever e obrigação, recompensa, desresponsabilização e comparação são aspectos alienantes que a gente se comunica na sociedade. Então, são aspectos que a gente faz que a gente não percebe. São maneiras que a gente se comunica que a gente não percebe. Que é uma maneira de estimular essa violência na comunicação. E aí ele apresenta a estrutura da CNV. Ele fala que existem pessoas que se comunicam de forma alienante, mas que a gente pode se comunicar de uma outra forma, se a gente quiser. E aí ele propõe uma estrutura, uma forma de dialogarmos que é baseada em diversos aspectos que eu também vou trazer para vocês, que eu também vou falar. Então, esses aspectos são observação, sentimentos, necessidades, pedido para concretizar esse diálogo. Então, o que é essa observação dentro da comunicação não violenta? Essa observação é a gente realmente saber distinguir o que é julgamento e o que é observação. Então, isso é um assunto até muito interessante, porque é impossível a gente não observar as coisas que acontecem ao nosso redor. A questão é, a gente observa o que está acontecendo ou a gente interpreta aquilo que está acontecendo? Observações são feitas separadamente. Julgamentos são interpretações das nossas observações. Então, é o que a gente acha daquilo, é o que a gente acredita frente àquela observação. O relato da observação em si, ele é o fato colocado ali, é aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma palestra, então eu observo que as pessoas que estão me assistindo, elas usam óculos. E aí, um julgamento seria, essas pessoas têm cara de inteligente, porque elas usam óculos. Ou se não, essas pessoas aí, elas são míopes, porque elas usam óculos. Então, isso é uma interpretação de uma observação que eu tô fazendo. Então, o primeiro aspecto da CNV é a gente aprender a distinguir essa forma de observar e parar de julgar.
Isso é um exercício diário, gente. Não é fácil de fazer, mas é muito necessário, é muito útil. Daí, que são os sentimentos na comunicação? É a gente realmente aprender o que são os sentimentos, aprender o que é que a gente está sentindo, aprender a identificar isso. No entanto, nesse livro da comunicação não violenta, o Marshall ele apresenta para gente uma lista de sentimentos para a gente aprender a identificar o que é que estamos sentindo. Então, aí vem um tema muito interessante também, muito importante, que é a inteligência emocional. Na inteligência emocional, ela fala pra gente identificar o que é que a gente está sentindo em determinados momentos. Porque muitas vezes as nossas emoções acontecem e a gente não percebe, e aí aquilo faz com que nos comuniquemos de uma forma muito violenta e a gente não percebe. Se a gente percebe o que a gente está sentindo diante da observação do fato que a gente está vivendo, a gente consegue acalmar os ânimos a partir daquele momento. Então, por isso é tão interessante, tão importante a gente aprender a identificar o que estamos sentindo. E diante dessa identificação, a gente expressa esses sentimentos. Então, a gente fala o que a gente está sentindo. Muitas pessoas têm medo de expor os seus sentimentos, às vezes por não se mostrar, às vezes porque não querem se mostrar tão vulneráveis, né? Tão fragilizadas, digamos assim, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que tem muito esse tabu, né? Porque a gente sente, a gente é fraco. E não é isso, gente. Não é isso. A gente tem que aprender a expressar os nossos sentimentos. A gente tem que aprender a mostrar o que a gente está sentindo. E mostrar que isso é comum. É normal a gente se sentir mal. É normal a gente se sentir triste. Entende? E então ele fala dessa importância de identificarmos o que estamos sentindo e expressarmos para o outro, na nossa comunicação, como a gente se sente, para a gente mostrar para o outro o que é que está acontecendo ali no momento. Às vezes o outro até se sensibiliza e fala: nossa, me desculpa, eu não sabia que eu tinha tido um efeito tão, né, pesado, né, grave em você, me desculpa. Às vezes a pessoa fica triste, né, com o que a outra pessoa fala. Se a gente não se expressa, a gente não deixa claro o que está acontecendo. E aí, quando a gente se expressa, a gente mostra para o outro que a gente tá ali aberto, né, à comunicação. E mostra para ele que ele também pode estar aberto com a gente, pode se abrir pra gente. E aí, diante desses sentimentos, ele fala que esses sentimentos, eles acontecem quando as nossas necessidades, elas são atendidas ou não. Então, se eu estou feliz, é porque uma necessidade minha está sendo atendida. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de puxar a atenção de vocês para isso que eu estou falando. E aí eu tenho a minha necessidade atendida toda vez que eu percebo que as pessoas estão prestando atenção no que eu tô falando. E aí eu fico feliz por conta dessa minha necessidade que está sendo atendida. Do contrário, quando a gente percebe que as nossas necessidades não estão sendo atendidas, a gente se sente triste. Um exemplo, né? A gente pode se sentir de várias outras formas, com raiva, tristeza, mas é um exemplo. Quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas. E aí a gente também precisa deixar claro quais são as nossas necessidades. Olha, gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu tô falando para vocês. Porque aí a gente corre um risco maior de as pessoas entenderem o que a gente quer, né? E aí vem para finalizar o pedido. Então, diante de tudo isso, de todos esses aspectos, a gente fecha a nossa comunicação falando o que a gente quer que o outro faça, para que as nossas necessidades sejam atendidas. Então, gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu tenho a necessidade de explicar para vocês, eu tenho a necessidade de expor para vocês isso aqui que eu tô falando. Então, eu preciso expressar um pedido. Não tem como a gente adivinhar o que o outro quer que a gente faça.
Então, é muito importante que a gente esclareça. Olha, eu gostaria que você fizesse isso, porque diante disso que você fizer, uma necessidade minha vai estar sendo atendida. E aí a gente vai identificar essa necessidade por conta do sentimento, por conta da observação da situação. Então, eu trouxe aqui uma... Inclusive, né, quando a gente não faz o pedido, quando a gente não especifica o que é que a gente está querendo, a gente corre maior risco de a nossa comunicação ficar em aberto, né? A gente realmente não tem uma meta a ser atingida naquela comunicação. E aí isso abre portas para mal entendidos, por exemplo, né? Para que a conversa não seja compreendida mesmo, quando a gente não concretiza esse pedido. Então, por exemplo, eu trouxe uma situação aqui e a comunicação não violenta, ela é muito útil, inclusive nos relacionamentos, né, de casais. Então, um exemplo que eu trouxe, vamos imaginar uma situação. É uma esposa, ela fica com os 3 filhos durante toda a semana e ela tá se sentindo muito cansada, ela tá se sentindo triste porque ela não tá dando conta de cuidar das crianças sozinha. Então, ela precisa de ajuda. Ela tem a necessidade de que outra pessoa coopere com ela, no caso, o esposo. Então, vamos lá. Eu trouxe a sentença aqui para exemplificar para vocês. Então, como que ficaria uma frase, né? Como que eu poderia me comunicar de maneira não violenta? Então, a esposa chega para o esposo e expõe a situação. Ela fala: eu fico em casa sozinha durante 5 dias, com os nossos 3 filhos. Essa é a situação. Essa é a observação da situação. Então, ela coloca essa observação para o esposo. Diante disso, ela fala: isso me gera um sentimento de raiva, porque eu fico sobrecarregada. Então, ela expõe para o esposo o que ela sente com relação àquilo que está acontecendo. Ela se sente com raiva. E aí, ela expressa o que ela sente. Eu tenho necessidade de ajuda e cooperação aqui dentro de casa. Então, ela expõe que ela precisa de ajuda. Ela fala de uma necessidade dela que não está sendo atendida, que é a necessidade de cooperação. Diante disso, ela pergunta: será que é possível chamarmos uma babá para nos ajudar aqui em casa? Então, ela faz o pedido. Diante de tudo isso, ela concretiza um pedido. Isso faz com que a nossa comunicação ela se efetive. Então, ela expôs tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava sentindo. Diante disso, ela fez um pedido. E aí, gente, a gente precisa pedir, a gente precisa falar o que a gente quer. A gente precisa deixar claro para o outro o que é importante para a gente, porque o outro não sabe. O outro não tem como adivinhar. E aí fala: ai, nossa, mas fulano não se toca? Não, fulano não se toca, ele não se tocou. E ele não tem obrigação de se tocar. Isso é duro, isso é triste, porque às vezes a gente cria determinadas expectativas, mas como que a pessoa vai saber sendo que a gente não expôs isso? Sendo que a gente não pediu isso? Então não tem como, a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que pedir. E aí é bem aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito. Então, muitos conflitos, eles finalizam aqui, com a observação, com a expressão dos nossos sentimentos diante dessa observação da situação, diante da observação das nossas necessidades que não estão sendo atendidas e diante do pedido que a gente vai fazer para outra pessoa. E aí eu gostaria de ler uma frase para vocês que eu acho muito legal, muito interessante sobre o óbvio, né? Porque tudo a gente fala, é porque é óbvio, como que a pessoa não se toca, né? E aí tem uma frase aqui que fala assim: não existe o óbvio. O óbvio é apenas um resultado de um exercício de arrogância, no qual você acredita que o outro tem a obrigação de chegar na mesma conclusão que você.
e eles não têm, ninguém tem a obrigação de chegar na mesma conclusão que você. Nós somos seres humanos completamente diferentes, com percepções completamente diferentes, com vivências completamente diferentes. Então a gente vai analisar uma situação de forma completamente diferente. Muita coisa que eu acho que o outro vai saber, que é óbvio que o outro saiba, muitas vezes pode não ser. Ele é uma pessoa completamente diferente de mim. E quando a gente entende isso, a gente passa a se relacionar com as pessoas de uma forma completamente diferente. Então isso é muito importante, né, de a gente aprender. E aí eu vou finalizar com uma outra frase que eu acho muito legal. Inclusive o Jung tem uma frase muito parecida com essa que eu vou trazer, que diz assim: antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Então o Jung fala, né? Domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas antes de tratar com um ser humano, seja apenas um ser humano. Então, gente, a gente tem que entrar em contato com a nossa natureza compassiva quando a gente vai lidar com as pessoas. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, de relações interpessoais, amizades. Então, a gente tem que se comunicar com outras pessoas como seres humanos, porque essa é a base. Se a gente faz isso, se a gente é ser humano, né? Como se a gente. Quando a gente se trata como tal, a gente já tá fazendo muito. A gente já tá concretizando aí uma coisa muito importante que é a conexão entre os seres humanos. Então, em qualquer circunstância, sejamos seres humanos ao tratarmos com seres humanos. Então, eu agradeço muito, né, essa oportunidade de estar aqui passando para vocês tudo isso que eu tive contato e provavelmente futuramente trarei mais conteúdos falando sobre comunicação não violenta, que é um assunto muito importante e é um assunto muito amplo. Então fiquem à vontade para se aprofundarem e boa sorte. Agradeço muito a oportunidade e a gente se vê no próximo vídeo.